Fim de semana de acidentes no estado. Em Guarapari, mãe e filho se feriram numa batida entre duas motos. Em Vila Velha, o acidente envolveu 4 veículos. Nos 2 casos, os motoristas que provocaram a colisão estariam bêbados. Cobrança de pedágio na BR-101. O primeiro dia foi marcado por revolta de moradores e comerciantes. Eles reclamam da burocracia para ter a isenção. Professores ocupam sede da Secretaria Estadual de Educação. Sem acordo, a greve continua. Mais de um mês de paralisação. O criminoso é do sul do país e resolveu fazer estágio aqui no Espírito Santo. Ele aprendeu a arrombar o caixa eletrônico pela internet e quis pôr em prática em Vila Velha. A polêmica que envolve o padre da comunidade de Jardim Camburi em Vitória. Fiéis protestam há uma semana. O padre que assumiu a igreja suspendeu a catequese e fechou a igreja em determinados horários. Neto mata avô no sul do estado. Ele queria roubar o dinheiro que a vítima guardava na cama. Criança com suspeita de tumor não consegue o exame de ressonância pela rede pública. As crises de epilepsia só aumentam. Dor no corpo, cansaço e coriza, sintomas de viroses. Elas atingem nosso corpo quando o tempo começa a esfriar. Um médico dá dicas para se prevenir e fortalecer o sistema imunológico. A gente já volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Fim de semana de muitos acidentes. Em 2 deles, motoristas envolvidos estariam embriagados. O vídeo flagra um homem que precisa ser ajudado pelos amigos para ficar de pé. Ele quase que se arrasta para conseguir andar. É um sargento do Exército identificado como Gil Machado Fortes. O militar passava de moto pelo centro de Guarapari na tarde da última sexta-feira, quando bateu em outra motocicleta em que estavam o filho e a ex-esposa de seu Ronaldo. Quando ele estava entrando nessa conversão, um motoqueiro vinha em alta velocidade e pegou a moto dele e jogou mais ou menos a 20 metros de distância. Vinícius Sampaio Dias, de 27 anos, foi socorrido para o Hospital São Lucas com ferimentos graves. A mãe dele, Márcia Sampaio, de 50, está internada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O militar se recusou a fazer o teste do bafômetro, como mostra a ocorrência, o que deixa seu Ronaldo revoltado. Segundo o relato, não quis fazer o teste de bafômetro. Eu achei um absurdo isso. Da agora em diante nós queremos uma justiça, entendeu? Porque quem bebe e dirige, entendeu? Ele tem que assumir todo o risco, entendeu? Seja ele quem quer que seja. Será se vai ficar mais um impune? Ou se não, vai ser necessário acontecer com o filho de um deputado, um parente do deputado estadual, federal, lá que seja, para poder tomar uma medida severa contra isso? Eu quero saber o seguinte, tem que haver justiça. O sargento do Exército continua sob escolta aqui no 38º Batalhão de Infantaria, onde passou quase todo o fim de semana. E no sábado, em Itapuã, a imprudência causou outro acidente grave. José Iramar de Oliveira, de 31 anos, não respeitou o sinal vermelho, bateu neste carro branco e em outro veículo. Um homem de 53 anos ficou preso às ferragens. José Iramar apresentava sinais de embriaguez. Não quis passar pelo teste do bafômetro e nem falar sobre o assunto. Estava muito alterado, não conseguia se manter em pé pela embriaguez. A população revoltada com tudo aquilo, gritando, xingando, e ele também muito alterado. E ainda sarcástico ainda, como se ele estivesse na razão. Falava que ninguém podia ligar celular, que ninguém podia filmar. Um amigo dele, um grandão, estava totalmente alterado e ainda por cima, se sentindo na razão com um copo de bebida alcoólica na mão. José Iramar de Oliveira foi solto por determinação da Justiça e vai responder ao processo em liberdade. O estado de saúde de mãe e filho continua estável. Por causa de infecções, Vinícius corre o risco de perder parte da visão. E um ciclista morreu atropelado em Cariacica por um motorista que também estaria embriagado. O segurança Marcos Amorim, de 31 anos, seguia para o trabalho de bicicleta quando foi atropelado. O condutor fez uma ultrapassagem e atingiu Marcos. O ciclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele era irmão de um vereador de Cariacica. O condutor do veículo não teria sido levado nem ao DPJ.
A cobrança de pedágio na BR-101 revolta motoristas, moradores e comerciantes. Além da demora, quem vive na região reclama da burocracia para conseguir a isenção do pagamento. O domingo foi de trânsito lento, engarrafamento quilométrico e motoristas insatisfeitos. O pessoal sem experiência para trabalhar, aí a gente fica 2 horas esperando. Eu acho que eles só devem cobrar a partir do momento que eles têm estrutura para fazer a cobrança, não o trânsito ficar do jeito que está, que é um verdadeiro absurdo. Você ficar aqui meia hora porque não tem troco, ou porque isso, ou porque aquilo, então não cobra. A gente já paga IPVA, já paga imposto já para ter as estradas. R$3,40 de cada carro por dia aí, dá uma olhada no movimento aí. Até que o preço é bom, só que não tem qualidade do serviço, uma porcaria. Em 2 dias de funcionamento da praça de pedágio na BR-101 Norte Serra, os reflexos da cobrança já atingem o comércio da região. Prejuízo para o seu Ernesto, que além da baixa no movimento, vai precisar demitir funcionários. 50% já caiu. E eu tenho empregado que mora ao outro lado, eu tenho que levar às 10 horas da noite, quando fecha. Eu tenho que pagar pedágio e ir de volta para uma pessoa, 2, eu tenho que mandar embora. Reginaldo está revoltado. O pedágio fica exatamente entre a casa e o trabalho dele. Olha só quantas vezes ele já precisou pagar pela travessia. Que a gente tem que estar passando várias vezes. Está complicado porque eles ficaram de dar isenção também, não deram, não nos procuraram ainda. Eles querem que a gente procure eles lá, mas todo mundo que vai lá é sempre a mesma conversa. Muito burocrático para conseguir uma isenção aí. Procurada por moradores e comerciantes da região, a empresa que administra o pedágio prometeu isenção em 2 viagens por dia. Mas alguns moradores ainda não tiveram acesso ao benefício. Enquanto passava pela cabine de cobrança, nossa equipe questionou 2 operadoras sobre a isenção da taxa para moradores. Veja só a resposta que tivemos. Para quem mora por aqui, a quantos quilômetros que tem aquela isenção? Mais ou menos ideia assim de distância. Cansados de tanta burocracia, moradores e comerciantes pedem pela isenção imediata e ilimitada da cobrança pelas travessias. O comércio caiu porque as pessoas estão passando pelo litoral, nosso comércio arriou bastante, caiu muito e a gente não tem nada para pagar isso daí, nada. O pedágio não nos trouxe benefício. A Eco 101 pede para os moradores cadastrarem nome e telefone na ouvidoria da concessionária 0800 7701 101 e clicar na opção 2. O morador terá um retorno. Criança com suspeita de tumor no cérebro não consegue tratamento. E sabe por quê? Não consegue na rede pública uma ressonância. Exames caros e caixas e mais caixas de remédios. Dona Suzana se preocupa com a saúde da filha. A pequena Lasline, de 4 anos, tem ataques de epilepsia e há pouco tempo descobriu que está com um tumor no cérebro. Ela precisa com urgência uma nova ressonância para poder fazer, mas só que o exame que faz ressonância ficou no hospital infantil. E eles falaram comigo que ia marcar esse exame, mas só que já tem 2 meses que eles estão me enrolando, inventando desculpa e não estão marcando os exames dela. Na escola, em casa, em qualquer lugar e a qualquer hora, a criança pode sofrer com os ataques. O problema é a frequência com que eles acontecem. Hoje mesmo ela deu a crise, ela desmaiou, ela custou reagir, ela fica toda branca, com o lábio todo roxo, ela se endurece todinha. Os vizinhos se sensibilizam com a situação e fazem de tudo para ajudar. Ela chega pra gente e fala assim: ô Maria da Penha, eu tô com minha filha passando mal, aí você tem como ajudar nós? Em tanto assim, uns R$50, assim, qualquer coisinha que ela pedir. Eu tenho certeza com Deus que eu dou, Deus me dá o dobro. Dona Suzana precisa que seja feita uma ressonância em Lasline para saber qual é a gravidade do tumor. Foi a própria médica quem recomendou isso. Mas aí é que está o problema. Tendo a ressonância em mãos, fica mais fácil de mostrar para a médica e comprovar realmente essa doença que ela está tendo. Se tem como curar ou se não tem, se tem como operar, se não tem, entendeu? A Secretaria de Saúde disse que a ressonância foi marcada para quinta-feira, finalmente, né? Entregador de pizza sofre emboscada em Vila Velha e o bandido do sul do país que aprendeu a arrombar caixa eletrônico na internet. Matheus Levi Fernandes, de 32 anos, foi detido em flagrante. Ele estava com todo este equipamento usado para arrombar o caixa eletrônico de uma agência bancária em Cobilândia, Vila Velha. Ele cobriu toda a fachada.
Mas um pedestre desconfiou e acionou a polícia. Os policiais chegaram na hora em que ele estava com um maçarico ligado. O suspeito é de Santa Catarina. Diz que aprendeu a arrombar os caixas pela internet. Na parede da padaria, várias marcas de tiros. O alvo, um entregador de pizza de 18 anos. Ele foi vítima de uma emboscada. Ao chegar ao endereço, 2 homens começaram a atirar. Um dos criminosos ainda jogou uma pedra na cabeça da vítima. Vitor foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e passa bem. Mais de um mês de paralisação. Hoje o protesto dos professores foi na Secretaria Estadual de Educação. Nesta segunda-feira, a greve dos professores entrou no 35º dia. 80% dos docentes já aderiram à paralisação. Hoje eles estiveram em vigília na sede da Secretaria Estadual de Educação. Dentre as reivindicações da categoria está a recomposição salarial. O caso já foi parar no Tribunal Regional Eleitoral, pois o governo do estado diz que por causa das eleições deste ano, isso não é possível. Inicialmente, nós estamos cobrando a reposição inflacionária que todos os trabalhadores nesse país tiveram. O governo condicionou essa reposição inflacionária ao Tribunal Regional Eleitoral do estado, cujo qual nós estamos aguardando posicionamento. O governo já ameaçou cortar o ponto dos professores que continuarem a greve. A Justiça determinou o fim da paralisação, mas o sindicato da categoria já ingressou com liminar no Tribunal de Justiça. Na próxima quarta-feira, o movimento de greve realiza uma assembleia para definir se a paralisação continua ou não. Se até lá não houver uma negociação com o governo do estado, os portões das escolas devem continuar fechados. Caso a greve continue, os alunos vão ter que repor as aulas no mês de janeiro. E os manifestantes prometem passar a noite na SEDU. A secretaria informou que a maioria dos professores voltou ao trabalho. A reposição de aulas deve acontecer aos sábados. Os educadores que não retornarem terão um ponto cortado a partir do início da paralisação em 14 de abril. A polêmica na Igreja Católica de Jardim Camburi, em Vitória. O padre fechou as salas de catequese. Fiéis reclamam das atitudes do religioso. Não haverá catequese nos próximos dias. O aviso na parede pegou Mary Ellen de surpresa. Pegou, porque também na semana passada não teve catequese e não fiquei sabendo de nada. Se eu não tivesse passado por aqui, na quarta-feira eu viria à toa e não teria catequese. Quem também não gostou da notícia foi seu Cláudio, avô de João Vitor, de 9 anos. Segundo ele, o novo padre da paróquia tomou essa decisão sem nem ao menos conversar com a comunidade. Imposição total. Eu acho que igreja não é cargo político, né? Que você troca, muda tudo de uma hora para outra, vem um padre novo e modifica tudo aquilo que está dando certo. O padre José Tosi tem o nome envolvido em outras polêmicas. Segundo fiéis, recentemente ele comprou um carro no valor de R$80 mil. Muitos questionam por que o padre comprou um veículo tão caro e a origem desse dinheiro. As reclamações da comunidade não param por aí. São tantas que o antigo Conselho de Moradores encaminhou um dossiê para a Arquidiocese de Vitória. As mudanças feitas pelo novo padre motivaram uma onda de protestos em Jardim Camburi. As ações, sempre pacíficas, já duram quase uma semana. Fotos registradas pelo jornal A Tribuna mostram os fiéis ajoelhados do lado de fora da Paróquia Sagrada Família. Foi neste domingo, durante a missa. Os católicos prometem continuar com o movimento até que algumas reivindicações sejam atendidas. Eu gostaria de saber do bispo o que vai ser feito, porque está uma situação complicada aqui na comunidade da igreja. A Arquidiocese informou que não vai se manifestar através da imprensa, mas mantém diálogo com o padre e fiéis na tentativa de resolver os conflitos. Agora tem que falar com o Papa, né? Bom, o tempo mudou e o pequeno Bernardo pegou uma virose. Pois é, nessa época mais fria é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Esfregar o nariz, abrir uma porta ou cumprimentar um amigo na rua. São gestos simples do dia a dia que podem se tornar um perigo se a pessoa estiver com uma virose. É que as mãos são fonte de contaminação. A pessoa com muita frequência, quando está gripado, quando tem uma infecção respiratória, ela leva a mão ao nariz. E
aquela secreção úmida contamina as mãos. Nessa época do ano, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. É só a temperatura começar a cair para o número de casos de gripe e resfriados aumentar. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas e verduras, pode tornar esse período menos incômodo. Beber bastante líquido também é essencial durante essa fase, principalmente água. Mas o ideal mesmo é tentar não ficar doente. A dica é se prevenir. O Leonardo sabe como fazer isso. Evitar ficar perto das pessoas que estão gripadas, né? Toma vacina também contra a gripe? Tomo sim. Outros cuidados, como lavar sempre as mãos, usar álcool em gel e manter os ambientes bem arejados, ajudam a evitar a contaminação. O ambiente fechado permite que as partículas fiquem em suspensão mais tempo, as partículas infectantes. Então, o ambiente ventilado ajuda a dispersar as partículas de vírus no ambiente. As pessoas mais vulneráveis às viroses são os idosos e as crianças. Os pequenos, porque o sistema imunológico deles ainda está em formação. E os idosos, porque já está um pouco desgastado. Veja só o caso do Bernardo, por exemplo. Foi só o tempo mudar para os sintomas do resfriado aparecerem. Ele começou a espirrar, dar uma tossezinha e um pouco de febre. O pai não pensou duas vezes, correu para o médico. E é isso mesmo que deve ser feito. Quando o assunto é saúde, nada de deixar para depois. A associação de febre significa que a gente pode estar diante de um problema um pouco mais sério. Então, se a pessoa tem febre, se aparece falta de ar, se a tosse começa a ficar muito intensa e com secreção, essas pessoas, todas as pessoas, em todas as idades, devem procurar assistência médica antes que o problema se complique. Radialista que tem câncer raro no fígado pede ajuda. Os amigos organizaram uma rede de solidariedade na internet. Silvana luta contra um tipo raro de câncer no fígado. A doença chegou num ponto em que o tratamento de rádio ou quimioterapia não é mais suficiente. A esperança está numa cirurgia que é feita em São Paulo e que custa R$150 mil. Os familiares e amigos organizaram uma caminhada pela vida para arrecadar dinheiro para o tratamento. E neste fim de semana receberam uma boa notícia. Depois de entrar na justiça, o plano de saúde foi obrigado a arcar com a cirurgia. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, eu vou ficar curada e vou voltar a trabalhar. Apesar da vitória na justiça, ela e o acompanhante vão ter que ficar em São Paulo para as etapas do tratamento. E o dinheiro arrecadado é de muita importância. Isso vai hotel, transporte, passagem. E a gente realmente, no momento, a gente conta com os amigos. Força, Silvana. A seguir, neto suspeito de estrangular o avô é preso. Um crime para pagar dívida de drogas. A gente já volta. Neto suspeito de matar o avô é detido. Raoni da Silva, de 22 anos, entrou na residência e estrangulou o avô. O crime aconteceu em Alegre. Ele queria roubar R$900 que a vítima guardava na fronha do travesseiro. Mas depois de revirar toda a casa, não encontrou o dinheiro e fugiu. Ele queria roubar do avô para pagar dívida de droga. Raoni confessou o crime e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Para você, uma boa noite. Até amanhã.